assunto que no final das contas, acho que amarra tudo que a gente viu hoje, porque no final do dia, e acho que até a palestra anterior, a mesa anterior estava muito encerrou nisso, que é realmente o que nos liga, o que nos conecta, como é que a gente trabalha esse propósito dos nossos negócios, para no final das contas, a gente poder efetivamente se conectar mais com os nossos clientes e gerar mais valor para o nosso negócio. Então, a ideia é isso, criar valor de investimento no Brasil. Tá bom? Então, duas pessoas de muito renome, e aí eu queria convidar vocês realmente para a gente depois me conectarem no LinkedIn. Ela nasce do propósito de mudar o conceito de moda no mercado brasileiro masculino e também feminino mais recentemente, que lá atrás já era um desafio enorme e ainda continua sendo. Nós sabemos a dificuldade que o mercado de moda tem em ser disruptivo e mudar critérios, pensamentos e formas, muito mais no ambiente masculino que a gente pensa, que há muitos anos atrás os homens ainda só vestiam uma única cor. Então, se você colocasse tudo de preto no guarda-roupa dele, ele ia vestir preto a semana inteira. Então, foi um trabalho que nesses últimos 40 anos foi abrindo caminho em mostrar que o homem pode andar de alfaiataria, que o homem pode andar com uma roupa que ela pode ser básica, mas que ela pode ser elegante, que ela pode trazer um refino para ele, que ele pode olhar no provador, e essa é uma sensação que nós temos bastante em loja, uau! O homem se vê de forma diferente, olhar para ele no espelho e ver que ele ficou muito mais elegante com aquela roupa, ficou muito melhor com aquele caimento, sem gerar nenhum tipo de bloqueio ou mesmo de afastamento de ideias, porque o mercado em si, ele ainda é muito fechado para isso. O mercado brasileiro, quando a gente vai para a Europa, a gente já vê que existe uma diferença bem grande. Além disso, o propósito da marca sempre foi trazer qualidade. Então, como uma marca de alfaiataria originalmente, foi um trabalho de construir como que eu consigo construir uma roupa. Muitas pessoas não têm ideia ou dimensão de quão difícil é você moldar uma roupa. É como você moldar de fato uma casa ou um carro. Você tem que ver caimento, você tem que ver se não vai ficar penso para um lado, se não vai ficar penso para o outro, se vai ficar larga, se vai ficar curta, se vai enrijecer, se vai deixar o homem com um aspecto A, um aspecto B. Tudo isso é feito, até para quem não sabe, num sistema de CAD. Então, a roupa em si, ela, há muitos anos, ela vem cada vez mais sendo um critério que as pessoas querem para si. Então, se vestir bem deixou de ser uma questão só para pessoas que tinham poder aquisitivo alto. Todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer se sentir bem, que é isso que o vestimento traz. E a Ricardo Almeida tentou, ao longo desses 40 anos, fazer isso com muito sucesso na sua realização, sendo uma indústria. Então, nós somos uma indústria, nós somos da área de moda e nós somos varejo. Hoje nós contamos com 20 lojas próprias no Sol Nacional, temos aproximadamente 90 a 100 multimarcas espalhadas e também trabalhamos com o nosso e-commerce. Tudo isso sintetizando, qual que sempre foi o objetivo final? Trazer o homem, transformar o homem e o cliente agora, com a abertura do feminino, para poder se sentir bem. Se olhar e se reconhecer, se olhar e conseguir falar assim, estou um espetáculo mesmo. Então, acho que é trazer o orgulho para si próprio, trazer o orgulho de viver. É muito legal, porque você está falando, é bonito, escrito na parede, lindo, a gente escreve, fala, comunica, etc. Mas transformar em algo que o consumidor de vocês toca, que ele sente, que ele vivencia, é muito mais fácil falar do que feito. Então, eu queria... Acreditamos só no falar. Então, muito embora hoje seja um jargão que nós vamos proporcionar uma experiência, a gente sempre fala que a experiência é sentida. Ela é pouco falada e muito mais sentida. Então, não ficar só na retórica e sim estar dentro, seja no canal offline, que é a loja, seja no canal online. Como que eu chego no cliente? Como que eu consigo estar próximo? Usando tecnologia é um dos caminhos. Então, a gente acredita que a tecnologia, para o nosso segmento, ela é como se fosse a pavimentação de estradas, que anteriormente não nos deixavam chegar longe, e hoje nos deixam chegar muito mais longe, seja através do e-commerce, seja através das mídias sociais, seja através até mesmo do WhatsApp. Mas a gente ainda acredita na essência da proximidade
em gerar conexão com o cliente. Então, o cliente Ricardo Almeida, hoje, quando ele entra em loja, ele entra se sentindo na casa dele. Tem clientes nossos que passam 2, 3, 4 horas em loja. Então, ele não dá uma passada só. Ele passa, ele fica, ele gosta de conversar, ele gosta de ser atendido com exclusividade, ele gosta de prova uma roupa, tira, não, gostaria de alguma coisa diferente, coloca outra, tenta. Então, em 2021 a gente definiu por segmentação que RH é processamento de dados de folha de pagamentos e a gente inaugurou uma área de gente cultura, que é justamente para cuidar da nossa gente. A nossa gente estando bem cuidada, ela cuida do cliente. Então, esse é o primeiro passo para que o cliente possa estar conectado a minhas pessoas, ao meu pessoal. Então, com a entrada de gente cultura, a gente conseguiu definir business partners que iriam cuidar das pessoas e cuidar de uma coisa que eu insisto muito, que é a audição ativa. Então, antes da gente querer levantar para palestrar, a gente tem que sentar para ouvir. Então, para a gente entender o que de fato o cliente espera de nós, a gente precisa saber dele e da equipe de vendas. O que a equipe de vendas está sofrendo, sentindo lá na ponta, que a gente aqui no back-office ou no middle-office pode melhorar. É sistema? É agilidade no processo? É supply? O que eventualmente o cliente está esperando de nós e em algum momento a comunicação falha? Então, uma das coisas que eu insisto bastante, a audição ativa. Gente Cultura tem trabalhado bastante em treinamentos com nossas equipes. Nós temos, por prática, 2 convenções de vendas anuais, que são justamente por troca de coleção, e insistindo em conexão. A última, falamos muito sobre conexão, sobre a gente até, uma das convenções de 2023 foi sobre o RTR, que é a máquina de fazer a tecelagem, que tem a trama, tem o ordume, que vai acabar transformando o quê? Conexões. Então, para você ter uma roupa, você tem um entrelaçado de fios que vai conseguir gerar alguma coisa. Então, a gente acredita na conexão humana. E aí entra a parte de treinamento. Quanto treinamento, Adilson? Aí eu repito a mesma coisa que o Simon, que é um economista aqui do New York Times, também é um palestrante, fala, que isso é como ir para a academia. Então, no mês você vai conseguir ter reflexo? Talvez sim, talvez não. Em 2 meses você vai conseguir ter reflexo? Talvez sim, talvez não. Se você for sempre para a academia, com certeza você vai ter reflexo. Então, se você estiver em constante treinamento com a sua equipe de vendas, o reflexo sempre vai acontecer. Então, é um trabalho contínuo. A gente sabe que, e na Ricardo Almeida é uma coisa que também é da nossa cultura, as pessoas ficam bastante tempo conosco. Então, nosso turnover é baixo nas equipes de venda, na equipe de produção. Nós temos costureiras que até ontem trabalhou já 35 anos, 38 anos conosco. Então, a gente precisa estar sempre se comunicando com essas pessoas, porque isso é que gera a conexão lá na ponta. Então, o treinamento ele não é só porque entrou um colaborador novo que você precisa passar para ele o plano, como você tem que atender, qual que são as medidas que você tem que tirar do cliente, como você faz isso ou aquilo. Mas é para os que estão conosco nessa jornada há tempos. E norteando as mudanças que tem no caminho. A Ricardo Almeida, de 40 anos atrás, ela sofreu transformações também, assim como o mercado sofreu, assim como os nossos clientes sofrem. Então, o cliente que outrora gostava de ser só atendido de loja, hoje gosta de ser atendido pelo e-commerce. O cliente que iniciou no e-commerce, ele quer ir para a loja. Então, existem mudanças que somente tem um treinamento efetivo, um trabalho contínuo, sem parar, que garante que, de fato, a cultura da empresa chegue no coração do cliente. Tem muitas formas de, eventualmente, que vocês utilizam na prática no dia a dia de vocês, até para mexer em sistema de remuneração, etc. Efetivamente, trabalhar a questão de como é que você mede que você está tendo um avanço genuíno na direção de que o teu propósito seja cumprido e entregue lá na conta do teu cliente. KPIs, que são medições que ajudam a gente a entender o que está acontecendo com a adesão ou não de clientes. Então, por exemplo, peças por atendimento que a gente chama, que é o cliente entra na loja e leva uma peça ou ele leva 3, 4 peças. O que isso diz para nós? O quanto que o nosso vendedor está conseguindo compor, por exemplo, um look para aquele cliente. A nossa preocupação não é venda o produto com maior valor agregado, não.
venda algo que vai deixar o nosso cliente satisfeito. Então, não necessariamente é um maior produto com um valor maior, mas, eventualmente, a gente fez até uma campanha passada que chamava Básicos Extraordinários. Assim, se eu compor um produto básico, mas tornar-se a pessoa extraordinária, já não é suficiente. Esse é um dos mecanismos de monitoramento que nós fazemos. Outro mecanismo de monitoramento que nós fazemos, isso tudo influencia em premiação da própria loja. Então, a gente tem o sistema de funcionamento normal, mas além disso, assim, o cliente ele tem que estar sempre muito bem atendido. E para isso a gente incentiva que as lojas, os vendedores, toda a nossa equipe, eles busquem cada vez mais oferecer para o cliente o que ele deseja, não necessariamente o que me traz mais ou menos faturamento. A gente tem horror àqueles tipo de venda assim, eu vou empurrar o produto mais caro. Não, eu vou colocar para você aquilo que vai te deixar bem, vai te deixar satisfeito. Finalizando, assim, não vou falar os 7 aqui, porque cada um vai ter o seu detalhamento. Eu já ganhei chamada de tempo, então. Exato. E uma outra coisa que a gente monitora também, que é o grande vilão do varejo, é o Reclame Aqui. Então, temos também indicadores para poder monitorar e cada caso que passa ali, a gente faz questão de passar por dentro da diretoria comercial, discutir e entender. E com a taxa de conversão muito boa, são poucos os casos que aparecem, mas sempre conseguindo solucionar o problema do cliente, que é o nosso objetivo, que o cliente continue satisfeito, não é só sanar o problema. Muito bom. Operacional, a gente acabou de falar muito de coisas que são métricas operacionais, mas medir resultado efetivo. Né? Quer dizer que no fim das contas eles podem vir em 200 formas diferentes, pode ser uma forma financeira, pode ser percepção de marca, etc. E tal. Então, eu queria ouvir na prática, com todas essas ações, etc., tem dado resultado? Né? Esse resultado está vindo e em que dimensão, principalmente, vocês consideram que está vindo resultado de evoluir o propósito do negócio de vocês? ESG é uma coisa que já está conosco há um bom tempo. Então, a indústria da moda ela é uma indústria por si só, tem a fama de ser a vilã da questão de poluição, etc., de extrativismo. E há muito tempo a gente se preocupa com essa questão, como que a gente consegue fazer com que os nossos produtos sejam sustentáveis e de alguma forma contribuam também com o meio ambiente. Primeiro, a gente não faz nenhum tipo de descarte do produto, não faz nenhum tipo de incineração do produto ou artigos de luxo do gênero. A gente sempre tenta reverter ele para dentro do nosso próprio processo produtivo, então seja através de novas linhas de negócio, novas peças, ou até mesmo já tivemos parcerias no passado, até com a construção civil, para poder, por exemplo, fazer cimento, a partir de retalhos de roupa. Mais recentemente, a gente inaugurou um espaço na cidade de Matarazzo, em São Paulo, que fica o Hotel do Rosenwood, que já é um espaço por si só de ESG por completo, então procurou ali obter tudo que há de melhor no Brasil em termos de matéria-prima, de reaproveitamento, de reflorestamento. O prédio que nós estamos com um estúdio, Ricardo Almeida, agora na cidade de Matarazzo, ele é um hub de ESG, então tem mais de 100 empresas que estão hospedadas no mesmo prédio, que só trata e fala sobre ESG. Outras ações que a gente também faz é procurar. A roupa ela tem às vezes um significado ímpar para cada pessoa. Então, tem pessoas que têm a mesma roupa de casamento há 10, 20 anos que está lá. Então, a gente não tem aquele incentivo agressivo de venha, troca o seu guarda-roupa conosco. Não, na realidade, assim, o que é necessário para você? Assim, a busca do resultado, ela sempre vai ser de acordo com a necessidade do cliente, e não com a imposição de querer uma margem ou uma venda maior. Então, a gente tem saído para esses segmentos de ESG, começando agora uma linha mais recente, que é a RA2, que vem combinando com o feminino também. A RA2 ela tem por si só um público mais jovem, que já tem toda essa pegada de sustentabilidade, como que a gente vai fazer um produto que consiga ser renovável, dá para utilizar a matéria-prima que passou por certificação. Hoje, a nossa matéria-prima, hoje, ela 90% é importada. Então, a gente pouco trabalha com matéria-prima nacional e as matérias-primas que trabalhamos são todas certificadas. Então, as empresas que a gente opera fora do país, a gente faz questão de ter a certificação que elas também têm uma qualidade ESG também, um selo de ESG.
Então, acho que isso agrega valor para o cliente na ponta final. Assim, passou o tempo das empresas começarem a entender que isso é parte do negócio, não é um meio de obter novos lucros. Na verdade, gera algo que já deve existir desde sempre. Fantástico, então. Eu, no início da apresentação, que é volta para o básico, atende bem o cliente, ouve o cliente, senta com o cliente, conversa, dedica o seu tempo para o cliente. O resto vai ser consequência. Fantástico. Gente, com